Villa-Lobos não facilitou o trabalho dos pesquisadores de sua vida e obra. Desde cedo, procurou criar para si um personagem cuja genialidade era naturalmente inspirada pelas belezas e riquezas do Brasil. Para sobrevalorizar o autodidatismo, deixou lacunas sobre os anos de formação e disseminou confusões sobre a data de composição de algumas obras centrais. Com o tempo, tornou-se o próprio personagem. Realizou viagens pelos interiores do país, virou um fazedor de frases para a imprensa e provavelmente plantou pistas falsas ao colocar em catálogo peças nunca antes encontradas, algumas das quais talvez só tenha imaginado ou esboçado. A imagem pública que procurava passar pode ser pensada em declarações como: a minha obra musical é consequência da predestinação. Se ela é em grande quantidade, é fruto de uma terra extensa, generosa e quente. Para tornar as coisas mais complexas, seu nacionalismo, com toques francamente ufanistas, a partir do projeto educacional que implantou durante o governo de Getúlio Vargas na década de 1930, gerou oposição da crítica comprometida com as vanguardas. E essa tendência predominaria na academia sem muitos matizes até a primeira década deste século XXI. A visão propagada, entre outros, pelo musicólogo José Maria Neves, opõe radicalmente as duas fases mais conhecidas de sua produção, como se houvesse, de fato, dois Villa-Lobos. O modernista, da década de 1920, autor dos ousados choros, e o neoclássico, mais acomodado, das décadas de 1930 e 40, compositor das baquianas brasileiras. Somente nos últimos anos começa a surgir uma crítica mais pragmática que procura escutar e analisar as obras de Villa-Lobos em si mesmas. De fato, a relação entre o ciclo dos choros e o das baquianas não é nada simples e não se esgota nas escolhas formais. Técnicas composicionais comuns, como o uso de simetrias, apontado por Paulo de Tarso Sales, perpassam ambas as séries. Para além, o esforço por transfigurar a música popular urbana, subjacente nos choros, encontra paralelo na construção meticulosa, gradual e até mesmo arriscada das fusões entre Bar e Brasil das baquianas. Não há nada ingênuo na música das baquianas brasileiras. Nela, Bar é apenas o tempo e Brasil o espaço. São as coordenadas para um artesanato original e que ainda carece de estudos mais aprofundados. Meu nome é Sidney Molina e o tema deste vídeo é Villa-Lobos, Vida e Obra. Se, como tantos outros compositores de variados tempos e lugares, Villa-Lobos se alimenta das tradições populares, são raríssimos os autores que fazem da força de sua música clássica uma matriz relevante para o popular das gerações seguintes. Uma única Baquianas Brasileiras, a número 4, serve como exemplo. O prelúdio gerou o Samba em Prelúdio, de Baden-Powell e Vinícius de Moraes, uma bossa nova baquiana brasileira a duas vozes. A área foi relida de maneira tocante por Milton Nascimento no álbum Sentinela, de 1980. E a dança já parecia ser de Egberto Gismonti, antes mesmo de ser reconstruída pelo próprio no disco Trem Caipira, de 1985. Lembremos que Gismonti nasceu em 1947, sendo que a quarta Baquianas, em sua versão original para piano solo, é datada de 1930. Mas há mais. Como mostrou José Ivo da Silva, há muito o que extrair do último período de Villa-Lobos, a longa fase do vigor criativo, para usarmos a própria expressão do pesquisador, em que compôs a maior parte das, ainda hoje, pouquíssimo conhecidas sinfonias. Tradicionalmente, esse é o período de sua trajetória menos comentado e menos programado nas salas de concerto.
Novos projetos de gravações com destaque para os ciclos completos dos choros das baquianas brasileiras e das sinfonias, este último concluído apenas na segunda década deste século pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, e a nova integral dos quartetos de cordas pelo quarteto Radamés Inátali do Rio de Janeiro, cumprem igualmente uma função capital para a recepção nacional e internacional do mais importante compositor brasileiro do século XX. Heitor Villa-Lobos nasceu no Rio de Janeiro em 5 de março de 1887. Àquela altura, a cidade era a capital do Império dirigido por Dom Pedro II. No ano seguinte haveria a libertação dos escravos e 2 anos depois, a proclamação da República. Quando Villa-Lobos morreu, no dia 17 de novembro de 1959, aos 72 anos, o Rio de Janeiro ainda era o centro político do país. O presidente era Juscelino Kubitschek, que inauguraria Brasília, a nova capital, no ano seguinte. Raul, seu pai, tinha formação musical, tocava violoncelo e participou ativamente do início da educação musical do filho, que cedo deve ter aprendido os rudimentos do cello e do clarinete. Sabe-se que trabalhava na Biblioteca Nacional e escreveu livros didáticos. Morreu jovem, quando Heitor tinha apenas 12 anos. Noêmia, a mãe, era filha de um músico popular. A família morou durante algum tempo no interior de Minas Gerais, o que ofereceu ao futuro compositor algum contato com as tradições musicais sertanejas. Parte importante de seu aprendizado musical foi obtida no ambiente informal do choro carioca. Villa-Lobos era 20 e poucos anos mais jovem do que o pianista Ernesto Nazaré, do que o flautista saxofonista Anacleto de Medeiros e do violonista dos primórdios do gênero Sátiro Bilhar. O violonista, o também violonista Quincas Laranjeira, professor e conhecedor dos métodos em voga no século XIX, era 14 anos mais velho do que Villa e deve ter participado direta ou indiretamente de sua instrução violonística. João Pernambuco e Donga eram da sua geração e Pixinguinha 10 anos mais novo. Villa-Lobos conviveu com todos eles e as gravações caseiras que temos dele tocando os seus choros número 1 mostram um violonista de sonoridade refinada, legato eficiente e rítmica precisa. Ele certamente era capaz de tocar aquilo que escreveu para o instrumento, o que não é pouco. Sabe-se que frequentou por algum tempo os cursos noturnos do Instituto Nacional de Música, que foram extintos em 1904. A partir de 1905, Villa-Lobos começa a viajar, primeiro ao Nordeste, depois ao Sul, passa um tempo em Paranaguá, no Paraná, onde trabalha como músico, e finalmente vai ao extremo Nordeste e região Norte, como membro de uma companhia de operetas. É certo que esteve em Belém e Manaus em 1912. De volta ao Rio, casou-se em 1913 com a pianista Lucília Guimarães. Do pouco que havia escrito de música até então, apenas a suíte popular brasileira para violão, da qual ouvimos um trecho há pouco, subsiste em programas de concerto e gravações. O salto dos anos seguintes ao casamento será extraordinário. E entre 1915 e 19 surgem as danças características africanas, a suíte floral, a prole do bebê número 1, todas peças para piano, uma suíte e uma sonata para violoncelo e piano, 3 trios para violino, violoncelo e piano, os 4 primeiros quartetos de cordas, as 4 primeiras sinfonias e os primeiros poemas sinfônicos. Não é fácil explicar essa vertiginosa transformação de um amador em compositor profissional. Uma produção assim não viria sem uma rígida disciplina de estudos que destoa totalmente da imagem boêmia e desapegada que sempre procurou passar. Em texto publicado em 1946, o compositor carioca Oscar Lorenzo Fernandes, que conviveu com Villa-Lobos e por muitos era tido como seu sucessor, afirmou que o compositor, abre aspas, estuda e observa muito
e será uma surpresa para muitos saberem que Villa-Lobos, tido pela maioria por louco, é um artista observador, estudioso e, sobretudo, um grande trabalhador. Suas atitudes pessoais, que às vezes espantam um pouco os incautos, são somente para uso externo e não deixam de construir uma legítima defesa contra o meio ambiente. Fecha aspas. É certo que leu o curso de composição musical de Vincent d'Indy, discípulo de César Franck. Sua aproximação com Wagner, portanto, passa pelo filtro da música francesa. A influência de Debussy, por outro lado, é explícita em suas primeiras obras. Dos compositores brasileiros das gerações mais antigas, sabemos que estudou o piano com Henrique Oswald e que nem sempre teve boas relações com Alberto Nepomuceno. E apenas Francisco Braga parece tê-lo apoiado incondicionalmente. Os encontros com o compositor francês Darius Milhaud e com o pianista Arthur Rubinstein, no Rio de Janeiro, em 1917 e 18, assim como a participação na Semana de Arte Moderna de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, seriam eventos decisivos para o seu reconhecimento e facilitariam a ida a Paris em 1923. A essa altura já havia escrito também A Lenda do Caboclo, O Carnaval das Crianças, A Prole do Bebê número 2, todas peças para piano, e o Quarteto Simbólico para flauta, sax alto, celesta, harpa e coro feminino. Param dúvidas, porém, sobre a data real de composição de duas ambiciosas peças orquestrais, catalogadas como sendo de 1917. Amazonas, que seria estreada apenas em 1929, e Uirapuru, que foi estreada em 1935. Ambas já trazem elementos que o aproximam de Stravinsky e Varese, compositores que ele iria conhecer mais profundamente, de fato, apenas durante a estadia na França. Durante a primeira viagem a Paris, de 1923 e 24, firmou um contrato para a publicação de suas obras com a editora Max Chic e, em 30 de maio de 1924, promoveu na capital francesa um recital inteiro com suas obras. No programa, o Quatuor, A Prole do Bebê número 1, com Rubinstein ao piano, epigramas irônicos e sentimentais para voz e piano, cantados pela soprano Vera Yiannakopoulos, Pensée d'enfant para voz, flauta, clarinete e violoncelo, e o Noneto para flauta, oboé, clarinete, fagote, saxofone alto, harpa, celesta, piano, percussão e coro misto. É durante a produtiva década de 1920 que, segundo seu catálogo, escreve a série completa dos 12 choros, obras em movimento único para diferentes formações instrumentais, do violão ao piano solo, como choros número 1 e número 5, a coro e orquestra com ampla seção de percussão, como choros número 10, conhecido por Rasga Coração. Essa última obra, assim como os choros número 4 para 3 trompas e trombone, número 7 para violino, violoncelo e madeiras, e número 8 para 2 pianos e grande orquestra, foram estreadas com grande repercussão em 2 concertos realizados na Salle Gaveau em 1927, durante a sua segunda estadia em Paris. Outras obras importantes do período são os 12 estudos para violão, as serestas para canto e piano, as cirandas e o rude poema para piano solo e o Momo Precoce, versão para piano e orquestra de O Carnaval das Crianças. De volta ao Brasil, começa a escrever a série das 9 Baquianas Brasileiras, obras em mais de um movimento para formações diversas, da orquestra de violoncelos, pura, como na Baquianas Brasileiras número 1, ou com voz solista, como na número 5, que acabamos de ouvir, a obras para orquestra, como a número 7,
a número 2, cujo movimento final é o célebre Trenzinho do Caipira, passando para piano solo na Baquianas 4 e dueto de flauta e fagote na número 6. O momento coincide com o início do governo Getúlio Vargas, que o contrata para chefiar a Superintendência de Educação Musical e Artística, SEMA. É nesse contexto que desenvolve seu projeto educativo de canto coral, o Canto Orfeônico, com o qual chegou a reunir 40 mil vozes em um estádio de futebol carioca. Obras dessa época são também o Guia Prático, a Valsa da Dor, ambas para piano, os 5 prelúdios para violão, os quartetos de cordas número 5 e número 6. Em 1936, Villa-Lobos desfaz o primeiro casamento e passa a viver com Arminda Neves da Almeida, a Mindinha, que será sua companheira até o final da vida. Uma pequena análise do prelúdio número 3 para violão solo mostra o cuidado com que Villa-Lobos grafa na partitura os detalhes do primeiro compasso, tanto na primeira parte como na segunda. Nessa primeira parte, há diversas indicações. Há o andamento, andante, a entrada em anacruz, o crescendo, a indicação de mezzo forte, o ralentando ao final e o a tempo na entrada do acorde. As aproximações cromáticas com um grupo de 2 notas terminam com um movimento de 3 notas, Sol, Fá, Mi. E tudo isso sempre amparado pelas cordas soltas do instrumento, usadas inteligentemente como estrutura harmônica da peça. Já o início da segunda parte, antecedida por uma sequência de 8 notas Mi agudas repetidas, com tenuto ralentando e crescendo, dá-se com as indicações molto adagio, dolorido, forte e expressivo. A melodia, que aparentemente traz um mundo totalmente diverso ao da primeira parte, também inicia com um movimento cromático e usa, como numa peça de bar para flauta ou violino solo, uma nota fixa, repetida, para dialogar com uma linha descendente em progressão que é amparada ao final por um acorde violonístico após 7 passos. E quando qualquer memória da primeira sessão já parecia algo distante no tempo, a frase de transição revela a conexão improvável com o início. Mostrando que Villa-Lobos não é somente inspiração e emoção, mas estrutura, concepção e apuro artesanal. Sua última fase começa com a primeira ida aos Estados Unidos em 1944. Ele voltará ao país diversas vezes a partir daí. Nesse período, regerá a Filarmônica de Nova York e as Sinfônicas de Boston e Chicago, entre outras orquestras de ponta. 2 vertentes se tornam centrais em sua produção. Os quartetos de corda, ele escreverá os do números 7 a 17, e as sinfonias. Ele comporá as sinfonias de números 6 a 12, esta última estreada 1 ano antes de sua morte, em 1958. Destacam-se também os 5 concertos para piano, o concerto para violão e orquestra, dedicado a André Segovia, o concerto para harpa, dedicado a Nicanor Zabaleta, e também o concerto para violoncelo, que foi escrito para Aldo Parisot. Para além, há também a Floresta do Amazonas, resultado da trilha sonora escrita para o filme Green Mansions, e as óperas Irma e A Menina das Nuvens. Conforme mencionamos, trata-se de um período de extraordinária atividade e que ainda carece de avaliação crítica digna. A correspondência de Villa-Lobos revela uma pessoa tranquila, objetiva e com grande senso prático. Sobressaem também atitudes generosas e desapegadas, como a insistente recomendação, em 1946, para que o maestro Kusevitsky
então poderoso titular da Orquestra Sinfônica de Boston e diretor do Festival de Verão de Tanglewood, aceitasse para uma audição o jovem candidato Eleazar de Carvalho, que se tornaria ao longo das décadas seguintes o mais importante regente da história do Brasil. Deixe o seu like, sugestões para temas de nossos próximos vídeos e inscreva-se no nosso canal.